Olá, gente. Bom dia, quase boa tarde. Eu sou a Sabrina Donati. Pesquisas das eleições erraram, fraude nas urnas. Como os candidatos apoiadores de Bolsonaro conseguiram bons votos e ele não foi o primeiro colocado no primeiro turno? Deixa que eu vou te explicar tudo e você vai entender direitinho cada detalhe. Mas é óbvio que antes tu vai se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E é obrigação sua compartilhar esse vídeo para que ninguém fique com dúvida e nem espalhe fake news por aí. O primeiro turno das eleições passou e as pessoas ficaram com várias dúvidas sobre os resultados das urnas, que em alguns lugares foi diferente do que as pesquisas apontavam. Será que então tivemos fraude nas urnas? Ou será que as pesquisas mentem? As pesquisas apontavam que para a disputa para presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia até ganhar em primeiro turno, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro ficaria em segundo lugar com quase 10 pontos de diferença do primeiro colocado. Mas nas urnas não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que os apoiadores de Bolsonaro fizeram foi falar que as pesquisas mentem, como ele já tinha repetido diversas vezes durante a campanha. Mas logo depois começaram a afirmar que o problema seria a fraude nas urnas, pois candidatos apoiadores de Bolsonaro conseguiram ocupar diversas vagas na Câmara e no Senado, além de boas posições nos governos estaduais. E ele ficou em segundo lugar, como as pesquisas já apontavam. Vamos lá, nem as pesquisas erraram e nem as urnas foram fraudadas. As pesquisas dão o resultado do momento, daquele dia, e não tem como medir o que realmente o eleitor vai fazer na urna. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, uma fala do candidato, uma nova informação, pode fazer com que o eleitor mude de ideia na hora do voto. Na sexta da semana passada, eu falei aqui no canal sobre o voto útil. Muita gente estava falando sobre isso. Então, dê uma olhada se você ainda não sabe o que é. As pesquisas apontavam que Bolsonaro ficaria com mais ou menos 36% dos votos, para mais ou para menos. Só que no resultado das urnas, ele acabou com 43,20%. Já para Lula, as pesquisas apontavam 50% dos votos para mais ou para menos, e ele acabou o primeiro turno com 48,43% dos votos, o que ficou dentro da margem de erro. E para dar essa diferença no número das urnas, principalmente para o Bolsonaro, o que pode ter acontecido é que muitas pessoas que tinham pensado somente em votar nele no segundo turno resolveram dar voto útil e votaram no primeiro turno. A campanha do voto útil veio de muita gente da esquerda pedindo que eleitores do Ciro, principalmente, já votassem em Lula no primeiro turno. Mas o que parece é que quem seguiu bem essa estratégia foi o pessoal da direita. Seria inocência acharem que isso não aconteceria. Foi um tiro no próprio pé da esquerda? Claro que não. Pode ser que Bolsonaro já tenha atingido seu teto de votos. Ou não também, né? Já que tivemos um número expressivo de votos nulos, brancos e abstenções. Mas a gente também sabe que é muito mais difícil tirar voto de quem já decidiu não votar no primeiro turno do que ir atrás de quem ficou sem candidato no segundo turno. Então, sobre o aumento dos números do Bolsonaro, já deu para entender, né? Ao que tudo indica, foram os votos úteis que mudaram essa dinâmica. Mas por que nos governos estaduais e Senado houve muita diferença? Vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Todas as pesquisas apontavam que Eduardo Leite ficaria como primeiro colocado no primeiro turno, seguido de Onyx Lorenzoni, apoiador de Bolsonaro. Mas, no resultado das urnas, isso não aconteceu. Onyx ficou em primeiro, enquanto Leite precisou disputar voto a voto com Edgar Preto, candidato do PT, que ficou em terceiro lugar. Então, para quem vê de longe, tem certeza que as pesquisas erraram muito. Mas não. O que aconteceu foi que pesquisas próximas das eleições apontaram uma alta nas intenções de voto para o Edgar Preto. E isso fez com que eleitores que iriam votar no Eduardo por acharem que Preto não tinha chance, mudassem de ideia e assim dividiram votos e aumentaram o percentual de Preto. Mas diminuíram do Eduardo Leite. A intenção provavelmente era tirar o Onyx do segundo turno, mas acabaram dividindo a força desses votos e também, ao que tudo indica, a extrema-direita resolveu fazer voto útil para o governo estadual também. E algo parecido também aconteceu com o Senado no Rio Grande do Sul. As pesquisas apontavam Olívio Dutra do PT ocupando a cadeira em disputa. Mas no final, quem ficou com a cadeira foi o segundo lugar das pesquisas,
Hamilton Mourão, que é o atual vice-presidente. E também tivemos uma mexida durante a semana com a candidata comandante Nádia, que também apoiava Bolsonaro, desistindo da candidatura para apoiar o Mourão, fazendo uma migração de votos e até mexendo com o sentimento das pessoas, e isso se refletiu diretamente no resultado. Viram essa dança da política? Isso faz com que a pesquisa nunca seja 100% certa, pois essas mudanças durante a semana das eleições muda o sentimento dos eleitores. Tá bom, Sá, mas como tu responde o problema dos candidatos apoiadores do Bolsonaro terem ocupado cargos e ele não ter conseguido ficar em primeiro? Muitos aliados de Bolsonaro ficaram bem colocados em vários lugares, mas também tivemos diversas derrotas e uma grande perda dos números de votos. Um ótimo exemplo foi o próprio filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que se reelegeu para deputado federal, mas com menos de 1 milhão de votos do que ele fez em 2018. Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais votada em 2018, não chegou nem a 5% de votos para conquistar uma vaga para o Senado. Também temos um outro problema. Brasileiro, infelizmente, não entende tanto de política e acabam votando em quem tem a melhor cara para eles. Então pode ter acontecido muito bem da pessoa ter votado em candidato do PT para deputado estadual, do PL para deputado federal, Cidadania para o Senado. Entende o que eu quero dizer? A pessoa não segue uma única linha. Como pode ter acontecido em Minas, o candidato à reeleição ao governo do estado se reelegeu no primeiro turno. O Zema é do Partido Novo, mas não declarou apoio a ninguém no primeiro turno. E muita gente falou que votaria nele para governador e no Lula para presidente. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela gostou do mandato dele, mas não gostou do mandato do Bolsonaro. Então ela não vai votar no Bolsonaro. O grosso da população não discute política, pois isso nos foi impedido na escola e por termos escutado a vida toda que não se discute política, nem religião e nem futebol. Então, eles não pensam como você, que o melhor é que se tenha tudo alinhado. Essa conversa que a gente está tendo hoje é algo novo. E que bom que está acontecendo. Mas nem todo mundo está tendo essa mesma conversa. Na verdade, inclusive, alguns eleitores do Zema hoje estão furiosos, pois ele resolveu agora declarar seu apoio ao Bolsonaro para o segundo turno. E eles estão se sentindo enganados, pois eles não apoiam o Bolsonaro. E se soubessem disso, não teriam votado no Zema. Acho que deu para entender. E temos mais um outro fator, e que infelizmente cada vez aparece mais: a compra de votos e a pressão nas empresas para que votem em um ou outro candidato. Durante a última semana, muitas pessoas foram presas e agora está pipocando na internet vídeos e documentos de empresas pressionando funcionários. Isso pode acontecer tanto para presidente, mas também para deputados, que é bem mais regionalizado, e isso vai acabar refletindo nessas diferenças de votos. Mas se a gente analisar bem, a votação dos dois primeiros candidatos à presidência foi bem expressiva. O Bolsonaro teve mais votos que em 2018, em 22 dos 27 estados do país. Só que o Lula teve uma votação recorde para o primeiro turno desde 1988. Então, mesmo que você esteja achando estranho ou esse resultado te desagrade, tudo é realmente explicável e nada impossível. Pode ser que o resto do país aprenda com Pernambuco, que soube ficar bem aliado para presidente, governo do estado e senado. Tá na hora da gente ensinar política nas escolas e discutir política nos barzinhos. E isso não quer dizer necessariamente falar de candidatos, mas de como se faz política. Adorava fazer isso quando eu morava em Recife. Bora então pro segundo turno. Lembra de compartilhar esse vídeo pros amigos. Um beijo e tchau, tchau.